Abram suas Bíblias, por favor, para 2 Coríntios, capítulo 3, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 3, nós lemos assim: Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns de certas cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus, do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E vamos orar. Amado Pai, abençoe agora a leitura da Tua palavra, que cada pessoa ouvindo possa ter entendimento, que o Teu Espírito possa nos ajudar a entender, compreender e receber a mensagem que o Senhor tem para nós. Hoje, eu peço que o Senhor use-me, me empodere com o Teu poder e Tua eficácia, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos falar a partir dessa carta, desta epístola de Paulo para a igreja em Corinto, e é a segunda carta, como nós lemos. Há um outro livro, outra carta, 1 Coríntios, que Paulo escreveu, que na realidade, se for ver direitinho, a segunda carta de Coríntios é na realidade a terceira, a primeira é a segunda, porque na primeira carta aos Coríntios ele faz referência a uma carta anterior. Só que essa outra carta não está na Bíblia, não está incluso nas Escrituras, então nós não devemos considerá-la. Mas só para saber que Paulo não só escreveu essas duas cartas aos Coríntios, houveram outras cartas, e que não foram inclusas na palavra de Deus. Então nós temos que nos concentrar nessas duas que Deus decidiu na sua sabedoria, preservar e manter nas Santas Escrituras. Mas nós vamos hoje falar sobre um tema que é abordado aqui nesse trecho que nós lemos a palavra de Deus. E esse trecho está falando sobre cartas. Em 3 versículos, 1, 2 e o 3, nós temos a palavra cartas escrita 3 vezes. Ela está sendo usada 3 vezes. Todas as vezes que essa palavra carta está escrita, ela é uma tradução correta, claro, mas é a tradução da palavra epístole, que é justamente onde tem no português a palavra epístola. E muitas vezes essas cartas são referidas como epístola, né? A primeira epístola, a segunda epístola, a epístola de Paulo para... E essa palavra epístola é uma palavra perfeitamente traduzida como carta. Eu só estou trazendo isso à tona para você poder entender a ideia que os escritores usaram, o que eles tinham em mente mais precisamente com essa palavra, o uso da palavra epístola, ou epístola em português, ou até mesmo carta. Essa palavra ela é feita de 2 partes, né? A preposição epi e depois o stelo, que seria a palavra, a segunda parte da palavra. Então nós temos epi, tá? Epi e stelos. A palavra epi, ela significa sobre ou em cima. É daí que nós temos, quando tem um terremoto, que você fala que o epicentro, ou seja, o centro ficou em cima de tal lugar. O epicentro é na cidade tal, no lugar tal. Isso significa que o centro do terremoto, a parte mais forte, o centro dela fica naquele local. Então, epi significa em cima ou sobre. Stelos significa afixar ou firmar. Tá? Quando você afixa alguma coisa, você firma alguma coisa. Então, o que está dizendo aqui a palavra epístola, ou epístola, significa fixar sobre ou fixar em cima. No caso, a referência é que você está fixando as palavras, ou uma ideia, pensamento, uma mensagem, mas você está fixando aquilo sobre alguma coisa. No caso aqui, poderia ser papel, pergaminho, pedra, tá? Lembrando que todos esses eram usados. De fato, a grande parte das escrituras do Novo Testamento e do Velho, elas eram preservadas em pergaminhos, não era necessariamente todas em papel, mesmo porque o papel, como nós conhecemos hoje, não existia, uma forma muito rudimentar de papel, papiros, né? Mas era algo que com o tempo foi aperfeiçoado e nós temos hoje papel, né, feito de fibras vegetais, aquela coisa toda. Mas por um bom tempo as cartas, as epístolas, as escritas
não foram semi-fixadas, foram fixadas em madeira, óbvio não durava tanto, mas em pedra. Os egípcios, os assírios, os babilônios, todos eles, nós temos a arqueologia já achou relatos, documentos, escritos, decretos, editos, todos eles em pedra. O próprio Deus deu os mandamentos a Moisés, aonde? Em pedra. Então, pedra era algo que era realmente usado para trazer fixar e transferir a verdade e outras coisas que as pessoas queriam transmitir, fixar, tá bom? Mas em 2 Coríntios, nós vemos que uma carta, como toda carta, ela é escrita por alguém, para alguém. Esse é o uso normal de carta, né? Alguém escreve uma carta para outro alguém. Dificilmente alguém escreve uma carta para si mesmo. Não sei que é possível a gente escrever uma nota para nós mesmos, para lembrar de alguma coisa, um lembrete, mas a função principal de uma carta é que uma pessoa, a pessoa A, escreve para a pessoa B. E pode ser no plural ou no singular. Pode ser um grupo de pessoas, uma associação, uma família. Ou seja, um grupo de pessoas pode ser o A, que escreve para um outro grupo de pessoas, que pode ser também singular ou plural. Pode ser a sociedade, um outro grupo. Enfim, mas sempre tem alguém que escreve e alguém que recebe. Tem a origem, tem o destino da carta. E nós lemos aqui em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 11, que diz o seguinte, fala assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Então, o que nós temos aqui a origem, o A, e nós temos o B, o destinatário. A origem é Paulo, mas não era Paulo sozinho, era Paulo escrevendo juntamente com Timóteo. E tinha um destino que era a igreja em Corinto, mas também não só a igreja em Corinto, mas todos os santos que moravam em toda a Acaia, ou seja, toda aquela região também era um alvo da carta que Paulo e Timóteo haviam escrito. Então, é interessante notar que esse A e B mostra que nesse caso aqui havia uma cópia. É interessante que quando você trabalha dentro de uma organização profissional muito grande, geralmente você, quando faz uma cópia, ou até quando você manda um e-mail para um grupo de pessoas, quando existem várias pessoas, é costumado você incluir duas letras, CC. E hoje, quando você manda um e-mail, você pode escolher CC, que significa cópias. Você está mandando cópias para várias pessoas, para você mesmo. Então haviam cópias. E quando não é e-mail, mesmo que seja algo impresso no papel, costumais embaixo, no final, você vê CC e uma lista de nomes de pessoas que foram inclusos naquela distribuição. É mais ou menos o que houve aqui. Paulo está dizendo, quem está escrevendo essa carta sou eu e Timóteo, estamos mandando para as pessoas da igreja de Corinto e todas as pessoas, todos os crentes naquela região da Acaia. Mas note aqui como eles mantiveram, nessa carta específica, mantiveram uma cópia. Tá? Diz assim, vós sois a nossa carta escrita em nossos corações. Então eles estão dizendo, olha, vocês são nossa carta escrita em nosso coração. Então eles mandaram uma carta, mas havia uma outra carta. Eles mandaram uma carta escrita em pergaminho, mas eles disseram que a carta também havia uma carta no coração deles, dentro deles. E essa outra cópia que eles mandaram, que eles enviaram, não que estava no coração deles, mas a carta que eles enviaram, ela foi vista e lida por muita gente, por todos. Os versículos 2 continua dizendo que essa carta era conhecida e lida por todos os homens. Então havia uma carta que, agora estamos falando sobre dois tipos de carta. Havia uma carta que eles guardaram no coração e havia uma carta física que eles enviaram e mandaram. Só que aqui Paulo, você lê na entrelinhas, ele faz um jogo que ele compara a carta física, no papel, ou pergaminho, o que seja, a uma carta que é escrita no coração. Ele falou que no coração deles havia uma carta que era os seus destinatários, que eles estavam mandando e recebendo. Então, tem a carta física e tem a carta escrita no coração. Da mesma forma, Deus tem uma carta. E aqui que eu quero dar uma guinada no pensamento. Deus tem uma carta, a sua palavra. Lá no Salmo 119, versículo 89, nós lemos assim, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu.
para sempre, ou seja, eternamente. A palavra de Deus permanece no céu. Lá em 2 Pedro 1, versículo 25, diz assim: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, da mesma forma que Paulo tinha uma cópia da carta que ele mandou para as pessoas, uma cópia na carta que seriam os próprios destinatários, seria a cópia que está no coração dele, e havia a cópia que foi a carta em si que foi enviada. E aqui Deus está dizendo que Deus tem uma cópia da sua palavra. Podemos dizer que é a original. Eu vou usar a palavra cópia, porque se você usar a versão correta da palavra de Deus, você tem uma exata cópia da palavra de Deus no céu, que foi preservada e foi traduzida e foi guardada, está disponível para a grande maioria das pessoas, dos idiomas de hoje, se você usar a versão correta, mas isso é outra conversa para outra ocasião. Mas o que acontece é que Pedro fala que a palavra de Deus permanece, ou seja, tem uma cópia que permanece no céu, está lá no céu, na eternidade, mas fala que esta é a palavra que entre vós, dentro de vós, essa palavra, uma cópia, foi colocada dentro de nós. Então tem uma cópia no céu dessa carta de Deus, e tem uma cópia aqui na terra que somos nós, os salvos. A palavra de Deus foi escrita e foi colocada dentro de nós, escrita em nós. Para quê? Qual a função de uma carta? A carta tem a função de transmitir. Então, se a palavra de Deus permanece nos céus para sempre, é muito bom, mas enquanto não estiver aqui na terra, enquanto não for acessível aos homens, grande coisa, ela está no céu, ela tem que estar no céu como ela está, louvado seja Deus, mas louvado seja Deus porque ela também está na terra, ela está em forma escrita, ela está em forma impressa, disponível, dependendo da versão que você usa. Muito importante você entender que há versões diferentes, nem toda versão é uma cópia da palavra de Deus, perfeita, completa. Tá? Mas essa cópia somos nós, não só a palavra escrita, mas nós em nossos corações. Pedro falou assim, que a palavra entre vós, dentro de nós carregamos, não em pergaminho, não em pedra, mas em coração e em carne. Nós somos cartas de Cristo, que é exatamente o que a gente lê no versículo 3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrado por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Então, já manifesto, é uma realidade. Nós somos cartas de Cristo. Esse é o tema que eu quero falar hoje. Cartas de Cristo. Cartas, eu e você. Se você é salvo, você é uma carta de Cristo. Deus tem colocado a sua verdade, que permanece eternamente no céu, quer colocar essa verdade dentro de nós, de nossos corações, não para que a gente fique com ele guardado. Se a gente ficar com a verdade de Deus, a palavra de Deus guardada no nosso coração, e ninguém vê, ninguém acessa, ninguém sabe, então ela não tem muita utilidade. Ela poderia ter ficado lá no céu, na eternidade, guardadinha, tranquila, mas Deus não quer isso. Ele quer que as pessoas ouçam, que seja lida por todos e conhecida por todos. E isso é uma responsabilidade que nós temos. É um comando à igreja, é um comando de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 27, fala assim: pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Paulo aqui escrevendo aos Tessalonicenses falou: olha, eu não quero que seja só a igreja em Tessalônica que lê essa carta que eu estou escrevendo, não. Eu estou aqui, pelo Senhor vos conjuro. Eu falo assim, olha, em nome de Deus eu estou mandando, eu estou responsabilizando, eu estou dando essa responsabilidade, essa tarefa, que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. Ou seja, se for crente é para ouvir essa carta. Então a carta que Paulo escreveu para os Tessalônicos não era só para aquela igreja, era para todo mundo. Tá? Em Colossenses 4,16 diz assim: e quando esta epístola ter sido lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede-a vós também.
Então ele falou, olha, essa carta que eu escrevi para vocês, lá em Colosso, eu quero que essa carta seja lida para os da igreja de Laodiceia. E a carta que eu mandei para Laodiceia, eu quero que vocês leiam ela aí em Colosso. Então entenda, nós não temos hoje na Bíblia, não está com parte das Santas Escrituras, Sagradas Escrituras, nós não temos a epístola aos Laodicenses. Não tem problema, Deus não quis colocar, se não colocou. Mas haviam coisas naquela carta que Paulo falou, olha, eu quero que vocês leiam a que eu mandei para eles e que eles leiam a que eu mandei para vocês. Então, quando tem uma carta, é para ser lida, para ser conhecida, é para ser divulgada pluralmente ou singularmente a todos. E Deus nos colocou a sua palavra, que permanece para sempre. Ele escreveu em nós, lembra? Epístola é escrito sobre, afixado sobre. Deus quer fixar em nós, dentro de nós, a sua palavra, a sua sabedoria, a sua doutrina, o seu evangelho. Mas para que tudo isso? Para a gente ficar de cabeça grande? Porque eu sei de um monte de coisa, porque eu entendo um monte de coisa. Não. Deus quer fixar essas coisas na carta para que a carta seja lida. Mas se a gente esconde essa carta, se a gente não estamos fazendo a nossa parte, então muitas vezes aquela carta fica sem ter conhecimento, sem ter conhecida. Inclusive, naquela época, nessas cartas que Paulo escreveu, cópias eram feitas. Por que cópias eram feitas? Bom, você note aqui que ele fala, a carta que eu mandei para lá, eu quero que leia aí, a que eu escrevi para ele, você manda para lá, eu quero que todos na Caia leiam essa carta. Então essas cartas viajavam, elas eram abertas e fechadas, e reabertas e fechadas, e guardadas, e viajavam e voltavam. Então com o tempo elas se desgastaram. Que, já que estamos no assunto, quando você ouve alguém falar que essa tradução é melhor, porque ela foi feita a partir dos mais velhos, os mais antigos manuscritos. Gente, já parou para se perguntar por que o manuscrito tão velho, tão antigo, está íntegro ainda? Sabe por quê? É porque não era usado. E sabe por que não era usado? Porque era lixo. Ninguém confiava. Por isso que ficava novinho. É igual aquela Bíblia, né? Se você tem na sua casa uma Bíblia, ela está novinha, as páginas colando, não tem nenhuma dobra, não tem nada. Pastor, essa Bíblia aqui está novinha. Eu ganhei ela faz 10 anos. Pois é, 10 anos e nunca abriu a Bíblia. Está novinha. Quer dizer o quê? Que ela não foi usada. Então, tem muito pergaminho que era cartas que eram copiadas e recopiadas porque elas se gastavam, se acabavam, eram danificadas. Tá? Então, essa história de os melhores manuscritos são os mais velhos, daí é a história para boi dormir. Inclusive, boa parte de muitos manuscritos usados nas novas traduções da palavra, elas foram achadas por um arqueólogo literalmente no local do lixo, tá? No lixão que havia no monastério. Que eles jogavam isso lá, esses manuscritos, para ser queimado. Por isso que estavam lá, porque estavam com defeito, tinham irregularidades, não foram aceitos, tinha erros nele, então eles simplesmente jogavam fora para ser queimado, para jogar no lixo. E de repente foi abandonado, apareceu um arqueólogo anos e anos e anos depois, achou aquilo e falou, os mais antigos devem ser os melhores. De modo algum, os melhores, os bons mesmos, eram copiados e recopiados. E é isso que Deus quer fazer. Com cada crente, nós somos uma cópia a mais. Nós somos uma carta a mais. Para quê? Para substituir e para renovar. Sabe? Não adianta ter uma geração de ganhadores de almas, de uma geração de crentes fiéis, se a próxima geração vai perder essa fidelidade, vai perder esse ministério. Então nós temos que repor e renovar a biblioteca de cartas vivas, de cartas no coração, cartas de Cristo. E é isso que nós vamos falar hoje sobre isso. Então, qualquer carta, como eu falei, tem várias funções, e como cartas de Cristo nós devemos servir essas funções também. Então eu quero ver algumas funções, alguns tipos de carta que nós podemos ver a partir do texto de hoje. Então, voltando para o texto, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 1, nós lemos assim: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Note aí no finalzinho como ele fala, carta de recomendação para e de. Ou seja, é dois sentidos. Tá? Mas o primeiro tipo de carta que nós temos são cartas de comendação. Cartas de comendação. Elas devem comendar, iniciar, recomendar, dar uma referência. Muitas vezes, hoje não tanto, não sei porquê, mas
Antigamente, se saía de um trabalho, você sempre pegava, era importante você pegar uma carta de referência do seu empregador para levar para o próximo, uma carta de referência. Quando você vai transferir de uma igreja para outra, da mesma fé, sempre é bom você ter o quê? Uma carta de transferência. Hoje não é tão importante assim, porque hoje tem telefone, tem e-mail, é muito mais fácil de comunicar. Mas antigamente, quando era mais difícil, era comum você levar uma carta de transferência apresentando aquela pessoa. Eu lembro o irmão Gomes, quando veio lá de Angola, ele trouxe consigo uma carta de referência da igreja dele lá, apresentando ele e recomendando eles. E da mesma forma, depois, anos depois, quando ele retornou ao país dele, a nossa igreja também fez uma carta de recomendação, indicando como ele foi fiel, ele participou, ele teve um bom testemunho e ele voltou. Então, a carta de e carta para, tá? Funciona dos dois jeitos. Mas Paulo aqui, não é a primeira vez que ele faz isso. Tá? Nós temos aqui várias vezes que Paulo ele recomendou, ele apresentou uma certa carta, né? Carta humana, uma carta de Cristo para os romanos. Tá? Lá em Romanos, capítulo 16, versículo 1, ele escreve assim: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Cencreia. Então você veja como Paulo escreveu uma carta recomendando, dando uma comendação sobre Febe para os irmãos em Roma. Então quando ela chegou lá, quer dizer, ela não levou a carta com ela, Paulo escreveu a carta, mandou a carta, e quando Febe chegou em Roma, os irmãos lá já estavam cientes, sabendo quem era Febe. Ah, você é a Febe que Paulo recomendou, que Paulo falou, ele comentou você para a gente, ele apresentou, então podendo aceitá-la, já sabendo exatamente do que se tratava. Paulo, da mesma forma, enviou outra carta para Tito, lá em Tito capítulo 3, versículo 12. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Mais uma vez aqui, Paulo está falando que ele vai enviar, note como é o mesmo termo, vai enviar uma carta, mandar uma carta. Ele vai enviar Artemas ou Tíquico. Então ele ia usar essas pessoas como cartas. Em Romanos ele escreveu uma carta mesmo sobre Febe, mas aqui em Tito ele escreveu para Tito dizendo: Tito, eu estou vendo essa carta agora, mas eu vou enviar também uma outra carta. Não uma carta escrita, mas uma carta chamada Artemas ou Tíquico. Ele falou: não sei qual dos dois eu vou mandar, mas um dos dois eu vou enviar. Tá? Para quê? Procura vir ter comigo a Nicópolis. Então ele mandou, falou: vou enviar uma carta, vou enviar um recado através dessas pessoas. Elas vão lá te completar, te complementar, te informar mais perfeitamente. Agora, mudando a imagem um pouquinho, sempre que nós saímos a evangelizar, nós somos essas cartas. Quando nós saímos para ganhar almas e pregar o evangelho, de porta em porta, nas praças, nas calçadas, nas ruas, nos parques, hospitais, prisões, escolas, enfim, qualquer lugar que a gente for pregar o evangelho, levar o evangelho. Não precisa você levar o evangelho e juntar 5, 10, 15, 20, 50 pessoas, não. Pode ser, mas pode ser 1 a 1, 1 a 2, 1 a 5, 1 a 10, depende. Então, às vezes, sempre para evangelizar, tem um grupo de pessoas, às vezes tem 1 ou 2, vem mais uma, vem mais outra. Muitas vezes, evangelizando, eu comecei com 1 ou 2 pessoas, acabei com meia dúzia, às vezes mais. Então, não estou falando de pregar, de levar um púlpito e ter um culto. Não estou falando de pregar assim. Estou falando de você falar o evangelho 1 a 1 ou 1 a 10, não interessa. Mas quando nós saímos, o que nós estamos sendo? Nós estamos sendo cartas que foram enviadas por Deus, com a verdade de Deus, que permanece no céu para sempre, na eternidade, mas essa carta está em nós somos então enviados. Jesus falou: envio-vos, nós somos enviados, nós somos cartas de Cristo. Cartas que nós fazemos, que Deus fez para os perdidos, quem não conhece o Evangelho, quem não é salvo. E nós estamos então apresentando as pessoas a Cristo e ao Evangelho. Assim como Paulo apresentou a Febe, em Romanos 16, 1. Assim como Paulo apresentou Artemas ou Tíquico, em Tito capítulo 3. Então, essa apresentação, somos nós, somos cartas que estamos apresentando Cristo, apresentando o Evangelho àquela pessoa. Nós somos cartas de Cristo. E se as cartas de Cristo não levar o Evangelho, quem vai levar o Evangelho? Quem vai ser o portador? Quem vai levar a mensagem
Porque nós somos as cartas de Cristo. Na Bíblia diz isso, Paulo falou, já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Nós somos, é manifesto, nós já somos a carta de Cristo. Isso já é uma realidade, isso já é uma verdade. Eu sempre digo, quando ensinando ou lecionando sobre evangelizar, algo muito importante que nós temos que entender é que antes que a gente possa levar alguém para Cristo, antes que alguém possa crer em Cristo, a pessoa tem que crer em você. Obviamente não na sua versão do Evangelho, mas se você como carta, se você não inspira segurança, se você não inspira confiança, a pessoa não vai acreditar em você. Você é o elo, você é a carta. Se a carta está ilegível por algum motivo, fica difícil ler. Você deixa uma carta na chuva, a chuva cai, borra tudo, a carta está lá, mas não vai resolver de nada. Você pega uma carta, você rasga ela, pica ela todinha, não vai ficar legível. Então nós temos que ganhar a confiança, nós temos que ser cridos primeiro pela pessoa, antes que a pessoa possa crer na mensagem que nós levamos. Por isso que é importante você, quando for evangelizar, você tentar se apresentar de forma de confiança. É importante você ter um bom testemunho. É importante que você vá de forma apresentável, você seja adequado, você seja conveniente com o seu vocabulário, com sua apresentação, com a sua aparência, né? Com a sua atitude. Não chegar lá dando uma de ser o melhor, ser o santo, que todo mundo vai para o inferno menos você, porque você é o bambambam, porque você é melhor do que ninguém. Essa atitude você está reprimindo a mensagem. Essa atitude você está evitando que as pessoas leiam. Elas vão olhar para você e vão fechar o ouvido. Que não seja para nossa atitude ou nossa apresentação ou nossa forma de ser, ou de estar lá. Então devemos sempre entender isso. Agora, como alcançar as pessoas se não ganhar confiança nelas? Eu vou dar um exemplo bem extremo aqui. Você chega para evangelizar alguém com um cigarro na boca e uma lata de bebida alcoólica na outra, você vem falar de mim de quê? De Deus, você. Você chega lá todo mal vestido, vestido de forma inadequada, o que vai acontecer? As pessoas não vão ouvir você. Você vem falar de mim, sobre Deus, sobre santidade, sobre o céu. Você vem falar para mim, olha como você está, olha a sua situação. Então é importante a gente entender que nós somos cartas de comendação, nós somos cartas de apresentação, e por isso que nós devemos cuidar muito bem do nosso testemunho. Devemos cuidar muito bem do nosso testemunho. Como é que é o nosso testemunho diário para Cristo? Agora eu vou falar um pouquinho sobre nossos vizinhos, familiares, colegas. Estou falando para a pessoa, quando você sabe evangelizar, e eu espero que você saiba evangelizar, e você encontra uma pessoa que você nunca viu na vida, alguém que é total estranho para você. Essa pessoa não tanto. Agora eu quero falar sobre aquela pessoa que mora na sua casa, que é o seu familiar. Talvez não mora na sua casa, mas te conhece bem, é seu vizinho, um colega, um amigo. Como que você vai levar o evangelho? Como você vai ganhar a confiança dele se você leva uma vida mundana? Como é que você vai chegar para alguém para falar da graça de Deus e do poder de Deus e como Deus transforma se a sua vida não é transformada? Como é que você vai dizer para alguém a importância de ler a Bíblia quando você não lê a Bíblia? Pastor, mas ninguém sabe se eu ler a Bíblia ou não. Pode ser. Mas sabe uma coisa? Você fala que é importante. Mas dia de culto você não vai para a igreja? O seu vizinho está vendo. Seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha estão vendo. As pessoas estão vendo. Você chega no trabalho dizendo, esse final de semana eu fiz isso, fiz aquilo, ou você posta um monte de coisa em mídia social, aí você vem falar de Deus para as pessoas, depois de postar um monte de coisas que desagradam a Deus. Que tipo de testemunho você vai ter? Que tipo de carta você está sendo? Você está comendando Deus ou está comendando o mundo e o diabo e o pecado? Um dia coloca um post lá de uma festa, tomando bebida alcoólica e fazendo um monte de coisa errada. Aí no outro dia você acha que alguém vai ouvir você quando você fala de Deus, de salvação e céu? Não faça isso. Cuide bem. Cuide muito bem. Como é que você vai alcançar seus vizinhos se na sua casa tem briga, confusão, toda hora? Se você é um mau vizinho, se o vizinho vê cobrador na sua porta toda hora, se você não é honesto, você mente, você fofoca, você... Me diga uma coisa, como que você vai ser uma carta de comendação de Cristo? Você não vai. Mas vamos prestar contas de Deus. Deus vai falar, olha, eu morri na cruz, eu dei minha vida para escrever em vós, para enxertar você no povo de Deus, para usar você como carta, mas você borrou tudo que eu escrevi.
Você apagou tudo que eu escrevi. Você foi lá e mudou. Não, eu acho que não tem problema, eu acho que isso pode. Eu já falei isso, foi de novo. Sabe quem está interessado no que você acha que eu acho? Só você e eu. Mas ninguém está interessado, não. Nós devemos estar interessados no que Deus fala. Agora, o que você acha, o que você pensa, o que você acredita, há entre você e Deus. Você vai prestar conta de Deus para isso. Mas tem muita gente que vai lá e muda. Deus fala, não faça isso. Ah, eu acho que pode. Aí você vai lá e você muda. Você edita, você apaga, você rasga, você borra, você deixa a carta na chuva. E a carta de Cristo, a carta de encomendação de Cristo, ela é cancelada, ela é perdida. Por quê? Porque você não foi a carta que você deveria ser. Então cuide muito bem do seu testemunho. Tá? Para com os de fora, para com os de dentro. Mas cuide do seu testemunho. O seu testemunho, em grande parte, faz parte da carta de Cristo que nós somos. Vamos para o versículo 2, que nós lemos assim. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Tá? Então a primeira coisa é que nós somos cartas de encomendação. Segunda coisa, nós somos cartas conhecidas. É o que falou aqui, olha. Conhecida e lida por todos. Conhecida e lida. Tá? Conhecida dá a impressão que as pessoas já sabem, já conhecem. Lida quer dizer que elas estão, é um passo contínuo, eles estão lendo. Então ela é conhecida e lida. Tá? Então ela é lida e lida e lida e lida e lida. Então não adianta você, o ano passado eu era assim, mas agora eu sou assado. Não, o seu testemunho tem que ser constante. O seu testemunho você tem que ser conhecido pelo que você fez e pelo que você faz. Não adianta ficar descansando em glórias passadas. Não, mas no passado eu não perdi um culto. Sim, mas e no presente? No presente, pois é. Você é conhecido e lido. Tá? As pessoas podem até saber do seu passado que não era lá muito bom. Mas com quanto que eles estiverem lendo hoje, é algo que foi escrito por Deus, transformado por Cristo. Isso tem toda a validade. Então não é só o conhecido, não é só a fama, mas o lido, o que está agora. Tá? Então entenda, nós somos cartas de Cristo, nós somos cartas conhecidas. As pessoas estão lendo, as pessoas estão observando, mesmo que você não perceba e mesmo que você não queira. Ah, pastor, mas eu não quero ser exemplo para ninguém, eu não quero que ninguém se importe comigo. A minha vida, eu vivo como eu quiser. Bem, se você quer ou não, não interessa. Você é uma carta conhecida. Se você sabe ou não, você é uma carta conhecida. E lida por todos os homens. Ninguém escreve uma carta, como eu falei, a carta é a função. Ninguém escreve uma carta para esconder ela. Ninguém escreve uma carta para botar numa gaveta. Bom, eu fiz isso uma vez, é uma longa história, várias vezes, mas eu escrevi uma carta, eu guardei. Depois eu li bem a carta, falei, sabe uma coisa? Eu não vou mudar essa carta não. Aí eu rasguei a carta. Mas a carta não cumpriu a função. Eu escrevi uma carta para ninguém. Então ninguém escreve uma carta para não mandar. A intenção é mandar. E a intenção de Deus é nos mandar. A intenção de Deus de sermos cartas de Cristo é para a gente levar. Deus colocou a sua palavra em nós para que a gente fôssemos cartas para levar para os outros. Mas esse conceito de escrever uma carta e não mandar para ninguém, a gente vê isso lá em Mateus 15. Mateus 5, tá? Mateus 5 e versículo 15 fala a mesma coisa. Só que em vez de falar sobre uma carta, ele fala sobre luz. Olha o que diz. Mateus 5,15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. É o mesmo conceito. Ninguém acende uma luz e depois bota um balde em cima ou cobre ele. Por quê? Porque senão não vai iluminar nada. E se não vai iluminar para deixar escuro, então não acende a luz, não acende a vela. Então, se Cristo escreveu, não vai você esconder aquela carta, não vai você colocar uma coisa em cima da carta para que ninguém leia, não vai esconder as verdades de Deus atrás da pecaminosidade, do mundanismo, da preguiça, indiferença e egoísmo. Não cubra a carta de Deus. Ninguém acende, eu falei de novo, ninguém acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Por que não? Porque senão não vai dar luz aos outros. E nós somos chamados para ser o quê? A luz da terra. Não é isso? O versículo seguinte, Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz. Então, não é para a gente... Deus não acendeu a nossa luz para não resplandecer. Deus acendeu uma luz em nós, a luz do Evangelho, para que ela fosse encoberta. Ele escreveu para trazer luz.
luz. Ele escreveu a carta para que a gente fosse lida e conhecida. Não nós, mas a verdade que ele colocou em nós. O versículo seguinte, Mateus 5,16, vou continuar com a leitura do versículo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Então nós temos que deixar a luz brilhar. Note que isso aqui está dizendo, ó, assim resplandeça. Então é algo que a gente pode escolher. Vai brilhar ou não? Vai resplandecer ou não? Quem decide somos nós. A carta é a mesma coisa. A carta vai ser lida, a carta vai ser conhecida. Essa carta de Cristo que nós somos, ela vai ser divulgada, vai alcançar as pessoas. Sabe quem vai decidir? Eu e você. Assim como resplandecer a luz. Tá? Nós temos uma luz, nós temos a verdade. Deus colocou, nós vimos aqui que Pedro falou que a palavra de Deus foi evangelizada dentro de vós, tá? Entre vós, dentro da gente. Para quê? Para a gente brilhar, para a gente levar. Então nós somos cartas, e como conhecidas de Deus, para as pessoas, conhecidas de Deus. Agora, você é conhecida como o quê? Qual a nossa fama? Qual a nossa notoriedade? Qual a nossa reputação? Qual o nosso testemunho? Quando alguém olha para você como um crente, como um filho de Deus, o que ele enxerga em você? Uma carta? Ele vê luz ou ele vê trevas? Cuide do seu testemunho. É uma carta de Cristo, temos que cuidar delas. As pessoas enxergam Cristo em nós. Porque se ele colocou a verdade em nós, tá? A pessoa que não conhece e nos lê, deve enxergar Cristo. Você faz as coisas que Cristo faria, e Cristo faz as coisas que você faz. Cristo faria as coisas que você faz. Tá? É claro, não estou dizendo que não vão ter vidas iguais a de Cristo, porque não tem nem como, mas assim, em termos de característica, personalidade, de honestidade, integridade, justiça, hombridade. Filipenses 4:5 fala assim, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Essa palavra notoriedade quer dizer fama. E o que deve ser, nós devemos ser conhecidos pela nossa equidade. E nós sabemos que o oposto de equidade é iniquidade. Então o que deve ser notório, o que as pessoas devem ler, enxergar em nós, é a nossa equidade, não a nossa iniquidade. Elas devem ver em nós coisas que remetem a Cristo, que arrebatam a Cristo, que levam as pessoas a enxergar e ver e crer e se aproximar de Cristo. Nessa pseudo-pandemia que nós estamos vivendo, tem muito crente que está em off. E eu entendo. Tem muito crente que não está indo para o culto. Por quê? Porque não está tendo culto presencial, está tendo culto via a internet. Tem muito crente que não está indo evangelizar porque nós não podemos mais sair com a igreja e muitas vezes nem sozinho, porque muita gente está morrendo de medo. Chega perto, a pessoa corre. Tá? Às vezes bate na porta de alguém, a pessoa vai abrir a porta, parece que você está com a peste bubônica, abre a porta assim, pois não, quem é? E a pessoa lá dentro está com um balde na cabeça, galocha, luvas de lavar prata, tá todo, parece um robô. Então muita gente com medo. Então eu entendo que houve uma diminuição em certas atividades, tá? O que deveria aumentar a nossa oração, leitura, estudo da palavra, não é verdade. Mas voltando aqui ao assunto. Agora, tem muito crente fazendo menos do que normalmente fariam, devido às circunstâncias, devido às restrições que estão no lugar, ao pânico alheio que está tomando conta de muita gente. Agora, tragicamente, tem muito crente que está fazendo a mesma coisa, o mesmo tanto do que faziam antes, quando não tinha restrição, quando não tinha pandemia, quando não tinha pânico, quando não tinha nada disso. Tem gente que isso não mudou nada. O mesmo tanto de pouco ou quase nada que faziam antes, quando podiam, estão fazendo hoje. Muita gente que não está indo evangelizar hoje, mas na realidade nunca foi. Não, pastor, eu fui uma vez no ano passado. É o que eu estou falando. Então tem muita gente, tem muito crente que está em off devido à situação, que está vivendo um ritmo mais lento em termos de servir a Deus. E eu entendo o porquê disso. Mas tem muita gente que está fazendo o mesmo tanto hoje, com todas as restrições, fazendo o mesmo que fazia quando não tinha restrições. É triste, é trágico. Hoje, não, pastor, eu não vou por causa... Tá, tudo bem, hoje eu posso até entender, mas... E o mês passado também não. Mas e 6 meses atrás, 1 ano atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás? Qual era a desculpa, então? E 2, com tanto tempo, por que não está lendo a Bíblia mais? Tem gente que está lendo a Bíblia o mesmo tanto que lia hoje do que lia
3, 4, 5, 6 meses atrás. Muito pouco, ou pior ainda, nada. Antes não lia porque eu não tenho tempo, eu tenho trabalho, eu tenho... Hoje está tudo fechado, não tem lugar para passear, não tem... Tem, né? Porque estamos dando um jeitinho. Mas assim, hoje é para ter mais tempo. Mas mesmo assim, espiritualmente, está lá embaixo a atividade. Lembre-se, até essas pessoas, se você é salvo, você é uma carta de Cristo. Você só não está apresentando a mensagem como Deus colocou no seu coração. Só isso. E você vai prestar contas para Deus. Deus vai, no tribunal de Cristo, vai estar lá e ele vai dizer, vem cá, eu escrevi assim, 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 assim. Você não fez nada. Por que foi isso? Ah, é porque tinha uma pandemia. Ah, tá, e quando não tinha pandemia? Ah, é porque... Aí sempre vai ter uma, é porque? Sempre vai ter uma desculpa. Tá? Então, cuidado com o seu testemunho. As pessoas estão observando você. Depois não reclame que você... Pastor, não consigo alcançar meu pai, minha mãe, minha irmã, meu irmão, minha tia, meu vizinho, eu não consigo. Eu não consigo alcançar eles. Claro que não. A carta que foi escrita em você, você rasgou ela, você mudou ela, deixou na chuva, molhou, está tudo borrado, ninguém lê nada. Pense nisso. Pense que talvez você é responsável pelas pessoas não estarem interessadas em Cristo. É porque você está trazendo a notoriedade da sua iniquidade e não da sua equidade. Tá? Então, vamos ter muito cuidado com isso. E não seja você uma carta adulterada, não seja você uma carta falsa. Tá? Porque carta adulterada, qualquer desculpa serve. Vai lá e muda o que Deus escreveu. Não, eu acho que isso pode, eu acho que isso não é importante. Isso é adulterar a carta que Deus escreveu. Não adultere o que Deus escreveu. Você é uma carta. O papel da carta é ter aquilo fixado nele. O papel da carta é levar a mensagem. Não ficar dando opinião, não ficar achando que isso pode, isso não pode, isso deve, não deve, eu concordo, eu discordo. Essa não é a função da carta. A função da carta é levar a mensagem. Nós somos cartas que devem comendar, apresentar Deus, exaltar Deus e sermos conhecidos pelo bem. Então nós somos cartas de Cristo, somos cartas de encomendação. E por último, versículo 3, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. O último ponto que eu quero reforçar é que nós somos a carta de Cristo. Então não seja uma carta adulterada, não mude o que Cristo escreveu. Quando fala aqui, nós lemos, né, no versículo 3, por vós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Aqui a referência está remetendo para Moisés, né? Quando Moisés recebeu os mandamentos de Deus. Né? Ele fala sobre, compara a tinta com o Espírito Santo e compara a pedra com o coração de carne. E veja bem, não é que você que é salvo, não é que você vai chegar a um nível que agora eu sou carta. Olha o que ele fala no versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois carta de Cristo. Presente. Se você é salvo, você já é carta de Cristo. Não, tem que fazer um curso? Não tem que fazer curso. Fazer um treinamento? Não, você já é. Automaticamente foi salvo, você já é carta de Cristo. Agora, se você é uma carta fiel, ou se você é uma carta adulterada, uma carta mudada, uma carta que não traz, não exalta a Deus, o escritor, o autor, bom, aí a decisão é nossa, mas carta nós somos. Carta nós somos. Tá? E nessa tarefa de cartas, o nosso papel é salgar e brilhar. Nós já falamos sobre o brilhar, né? O Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Mas o versículo anterior, alguns versículos anteriores, em Mateus 5,13, fala o quê? Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, é para salgar e é para brilhar, para iluminar. Agora, o salgar é interessante. O sal tem várias funções. Uma, ele dá gosto. Né? Você come uma comida sem sal, é horrível. Comida sem sal é insonsa, não tem gosto. Então, a gente é para salgar como? É para a gente dar sede, dar gosto. As pessoas olhar para a gente, ler a nossa carta e ficar com gosto, ficar com vontade de conhecer mais de Deus. Não é que a gente vai salvá-los, não. Mas nós podemos dar um incentivo.
Tá? Antes de ser salvo, eu lembro que uma coisa que me atraiu muito ao pastor Júlio foi a vida familiar que eles tinham, a criação das filhas, como casal. Eu não era salvo, mas eu reconheci aquilo abriu meus olhos, aquilo abriu meu interesse. Outrora, talvez, eu não estaria interessado em ouvir um pastor ou um crente falar, mas com a convivência que eu tinha com ele, observando suas filhas, sua família, aquilo salgou, aquilo deu um gostinho. E aquilo, não que aquilo me salvou, aquilo não me salvou, mas aquilo abriu a porta do meu entendimento, deu sede para eu beber mais. E eu fui bebendo, e Deus foi trabalhando, mas salgou. Outra função do sal, além de dar sabor, é preservar. Carne do sol, bacalhau, todas essas coisas são preservadas como? Com sal. O sal preserva. Antes de haver geladeira, você ou adocicava a coisa, você salgava a coisa, você secava com sal, né? Temos aí o charque, carne de sol, coisa desse tipo. Mas para quê? Porque o sal, ele preserva. Ele preserva. Então, outra coisa que nós temos que fazer, nós temos que preservar o mundo. Nós vimos recentemente no estudo sobre o arrebatamento, que o que está detendo o anticristo de vir ao poder, o que está preservando o mundo, sabe o que é? São os crentes que estão aqui. E assim que os crentes foram tirados do arrebatamento, se você não viu a mensagem, vou colocar o link aqui embaixo, que você depois assista a mensagem sobre o arrebatamento. Mas para você que a igreja, quando for retirada, quando o sal for tirado, aí as coisas na terra vão piorar rapidinho. O anticristo vai vir ao poder, vai começar a tribulação, mas primeiro tem que tirar o sal. Primeiro tem que retirar o que está preservando, tem que retirar o que está salgando. Então, a função do sal é essa. Agora, note aqui que fala, se o sal é insípido, ou seja, se o sal deixou de salgar, eu vou ler o que a Bíblia fala aqui, olha. Mas, onde é que está aqui? 13. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta. Sabe para que presta um crente que não salga, um crente que não brilha, uma carta de Cristo que por algum motivo não está levando a mensagem de Cristo, que está bloqueando a mensagem de Cristo, que está ofuscando a verdade que Deus colocou no nosso coração. Sabe para que um crente se presta? Não presta para nada. Para uma coisa. Não para nada mais presta, senão, ou seja, só presta para uma coisa, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Por isso que muitas vezes crentes têm tamanha má fama. Por isso que muitas vezes o crente é vilificado. Infelizmente, a grande esmagadora maioria dos crentes não é perseguido, vilificado, tem má fama pela sua posição em Cristo, é pelo contrário. São hipócritas, fofoqueiros, mentirosos, gananciosos, ladrões. Infelizmente. Tá? Infelizmente. A má fama não é devido à nossa posição em Cristo, na maioria das vezes. Claro, estou usando um pincel bem largo aqui. Mas quando o sal perde o seu poder de salgar, se torna insípido, ou seja, o sal não salga, ele não faz mais nada a não ser pisado pelos homens. Má fama, criticado. Eu não quero saber. Muita gente fala de crente. Não, de modo algum. Sabe qual é o mais triste? Quando filhos de pais crentes não querem saber de Cristo. Por que será? Eu imagino, não em todos os casos, mas em muitos casos, foi um testemunho tão péssimo, foi tamanha hipocrisia, tamanha dois corações, como o Tiago fala, né? Aquela que de ânimo duplo. A coisa era tão óbvia que a criança crescendo percebia, papai e mamãe é uma coisa na igreja, uma coisa em casa. É um vocabulário na rua, um vocabulário em casa. Ao ver essa duplicidade, sabe o que acontece? Não salga. E por não salgar, para nada mais presta. Aí você vê aquela pessoa que era ex-crente. Eu era crente. Não, se você era crente, você nunca foi. Tá? Era crente. Não. Se você nasceu de novo, não tem mais como desnascer. Mas aí vem as críticas, vem a má fama, vem a notoriedade pelo mal. Por quê? Porque não está salgando. Porque se o crente salgado, ele não vai se meter com coisas censuráveis. O crente que salga, o crente que é salgado, que brilha, ele pode até ter perseguição, e com certeza vai. Porque a Bíblia fala que todo aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus parecerá
perseguição, tribulação, isso vai acontecer, eu entendo isso, mas é porque estamos fazendo o bem. E muitas vezes a má fama de muito crente, a má fama de muita igreja não tem nada a ver por fazer a vontade de Deus, é justamente porque não estão fazendo, estão sendo hipócritas, carnais, mundanos. Aí vem a crítica, Por quê? Está sendo pisado pelos homens. Deus escreveu a sua carta para que nós brilhássemos. Olha o que fala 2 Coríntios 4, versículo 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Você entendeu bem? Aqui está dizendo que Deus, ele resplandeceu, ele iluminou, ele acendeu aquela luz, ele colocou aquela luz dentro de nós. Para quê? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Ele fez isso, nos salvou, colocou a sua verdade, acendeu aquela luz aqui para iluminação. Quem acende uma candeia e bota embaixo do alqueire, ninguém faz isso. Porque senão ninguém na casa fica iluminado. Por que Deus acendeu essa luz em nossos corações? Se você ler adiante, fala que a luz está em vasos de barro. O que é um vaso de barro? Nós somos vasos de barro. Você lê lá em Gênesis, a Bíblia fala que Deus pegou do pó, do barro da terra e criou o homem. Se você pegar toda a composição química do homem, você vai encontrar todos os elementos que você encontra, sabe onde? No barro, na terra, no chão. Nós somos vasos de barro. E Deus colocou uma luz ali dentro. Para quê? Para que ela brilhe. Então nós temos que brilhar. Nós temos que deixar que ela brilhe. Agora, o nosso corpo de barro, a nossa humanidade, a nossa carnalidade, ela não vai deixar a luz brilhar. Então nós temos que quebrar, ou trincar pelo menos esses vasos para que a luz saia e ilumine. Se a gente preservar o vaso intacto, o vaso de barro, de porcelana intacto, a luz não vai brilhar. Não como deve. Mas Deus colocou essa luz dentro de nós para iluminação. E se você não está sendo a carta de Cristo que você é, a carta fiel, fidedigna, correta, então você está falhando o seu propósito para com Deus. O que salva está levando o Evangelho de Cristo. Quem é salvo se torna uma carta de Cristo, portador de uma mensagem. Várias mensagens, mas a mais importante, o Evangelho. Ah, pastor, que eu não sei pregar. Gente, você não foi salvo? Você não entendeu o Evangelho? Pois é, você não pode ser salvo se você não entendeu o Evangelho. Então, se você é salvo, você entendeu o Evangelho. Então, não vem me dizer que você não entendeu o Evangelho. Você fala, não, pastor, eu realmente não entendi o Evangelho, então sinto muito dizer isso. Mas se você não entende o Evangelho, então você não é salvo. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, você tem que ouvir para crer aqui. Ó, tem que crer aqui. Entender aqui, Pedro, tem que entender aqui para crer aqui, para receber. Então, se você está dizendo que você não entende o Evangelho, não entendeu, então como é que você vai crer naquilo que você não entende? Então não tem que fazer curso, não tem que fazer... Não há nada de errado em fazer um curso, um treinamento, pegar umas dicas, umas técnicas e saber... Não há nada de errado com isso. Mas você me dizer que você não entende o Evangelho, isso é uma declaração muito séria. Tá? E sabe como é que você vai ficar melhor e mais hábil? Praticando. Agora, se você nunca faz porque você nunca fez, então você nunca vai fazer. Faz sentido? Então nós somos cartas, vamos ser essas cartas. E quem é a carta fiel? Quem for um servo fiel? Jesus falou que o Pai vai honrar, o Pai vai tomar conta, vai exaltar, vai suprir, vai livrar, vai guiar. João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me serve, meu Pai o honrará. Essa palavra honrará quer dizer, ele vai ressarcir, vai compensar. Tá? Você pode até usar esse termo, ele vai pagar. Ele vai abençoar. Ele vai fazer jus. Deus não vai ficar devendo a ninguém. Quem serve a Cristo, o Pai honra. Isso não quer dizer que Deus vai ficar rico. Não é isso que eu estou falando, não. Nem que a Bíblia está falando. Ele vai honrar. Deus vai te honrar com coisas muito mais preciosas e melhores do que riqueza, do que dinheiro. Muita gente acha que riqueza é só aquilo que você bota no banco. Gente, ter um bom casamento, boa vida familiar, consciência limpa, honestidade, integridade, paz no coração, tudo isso dinheiro não compra. Dinheiro não compra.
Para de pensar que bênção se escreve com esse cifrão. Não, não é com esse cifrão. Tá? Mas entenda, quem serve a Deus, quem serve a Cristo, quem é uma carta fiel, uma carta fidedigna, uma carta que ilumina, que leva, que não adultera, não muda, mas leva a palavra, a mensagem fiel, Deus vai honrar. E quando Deus honra, é honra. Amém? E vamos orar.